Olá, estudantes da primeira série, sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas. Eu, professor Paulo Brito, e nós vamos conversar um assunto muito interessante que ainda hoje rende discussões, que é o confronto entre o pensamento religioso e o pensamento científico, o pensamento racional. E gera esse confronto, muitas vezes, porque algumas pessoas acreditam que deva haver uma opção. Ou você segue o pensamento religioso, ou você segue o pensamento racional. Muito claramente nós podemos, pessoal, seguir os dois. A vida religiosa, a nossa vida religiosa para aqueles que professam alguma fé, e a nossa vida do fazer ciência, a nossa vida racional. Isso acontece, por exemplo, quando a gente estuda as teorias do surgimento do homem, que a gente tem a teoria criacionista, a gente tem a teoria evolucionista. Essas teorias elas não competem entre si, são duas teorias de duas concepções para o mesmo assunto. A mesma questão a gente vê nessa disputa, nesse confronto entre o pensamento racional e o pensamento religioso ali no final da Idade Média, quando a Idade Média se encaminha para o seu final, ali por volta do século XI, século XII, que nós vamos ter aí o pensamento racional ganhando um campo maior e tem o confronto com o pensamento religioso. E é esse o convite que eu faço para que a gente discuta essa forma de pensar, essas duas formas de pensar. Vamos dar uma olhada no nosso objetivo, identificar o pensamento religioso medieval e as premissas do pensamento científico no período. Uma outra questão importante para que a gente diga é que alguns autores ou algumas pessoas, você vai ouvir, que elas chamam esse período da Idade Média de Idade das Trevas, trazendo que neste período, nesses 10 séculos da Idade Média, não houve ciência, que foi um período obscuro, por isso chamado de Idade das Trevas. Nós já aprendemos que houve ciência. Você pode, inclusive, conversar com o seu professor de filosofia, que vai trazer alguns filósofos desse período da medievalidade que falaram sobre ciência e nós temos produção científica. Vale lembrar que as universidades surgiram no período medieval e a universidade é um dos símbolos máximos do fazer ciência. A primeira universidade, a Universidade de Bolonha, lá no século XI sendo criada. Então percebam, não é uma forma muito correta a gente afirmar que o período medieval é um período das trevas, o obscurantismo. Nós tivemos o fazer ciência. E hoje nós vamos discutir um pouco desse confronto entre o pensamento religioso e o pensamento científico na Idade Média. Vamos retomar alguns conceitos, Você lembra como era a relação entre a Igreja Católica e o conhecimento no período medieval? Você sabe quem eram os responsáveis pela produção de conhecimento neste período, no período medieval? E a gente tem aqui uma imagem do período medieval do fazer ciência, As pessoas ali com seus livros na mão, Uma pessoa aqui nessa posição de transmitir, de debater esse conhecimento, de produzir esse conhecimento. Então nós entendemos, que havia uma produção de conhecimento durante a Idade Média. O padrão de ensino e o currículo nas universidades que vão surgir na Idade Média, elas ofereciam basicamente 3 carreiras: o direito, a medicina e a teologia. Eram essas 3 grandes áreas do conhecimento. Em geral, quem que frequentavam essas universidades? A nobreza e alguns burgueses, que se dedicavam aos estudos para aprender a ler, a escrever, para cuidar dos negócios, aprendiam as contas matemáticas, além daqueles que escolhiam a vida religiosa. E era importante esses conhecimentos, por exemplo, para a burguesia, para a questão da navegabilidade, as grandes navegações, conhecer as rotas, os movimentos das marés, dos mares, entender a esfericidade da Terra. Então, eles estudavam, produziam conhecimento nesse período, assim como a medicina, o direito, a astronomia e algumas outras áreas do conhecimento. A produção do conhecimento ela estava fundamentada na doutrina cristã, na teologia cristã. E é essa teologia cristã católica no período, que vai ditar as regras, que vai ditar os costumes, que vai ditar aquilo que pode ser considerado verdade.
Hoje nós sabemos, e a filosofia contribui com isso, a sociologia contribui com isso, que a verdade ela não é algo, um valor absoluto, ele é um valor passageiro. Aquilo que nós acreditamos que hoje possa ser uma verdade, daqui a algum tempo, alguns anos, vem uma nova pesquisa, um novo fazer ciência, e essa posição, que hoje é tida como verdade, ela é discutida, ela é rediscutida dentro da sociedade. Nesse período, pessoal, a Igreja Católica mantinha o monopólio intelectual da época. Então, era ela que produzia o conhecimento pautada nas suas bases teológicas cristãs, não é mesmo? E aí a gente vai ter algumas figuras ligadas à Igreja Católica que vão produzir esse conhecimento, como o Anselmo de Cantuária, né? Ali no século XI, início do século XII, tem ali a foto do Santo Anselmo, né, retratado em um vitral do século XIX, e o Santo Anselmo, ou Anselmo de Cantuária, um monge beneditino, filósofo, né, e ele é arcebispo, então ele tem um cargo de prestígio na Igreja Católica. E olha qual é o argumento do Anselmo da Cantuária nesse pensamento racional, nesse pensamento religioso, não é? Olha só, ele foi responsável pelo argumento que defende que Deus obrigatoriamente é um ser perfeito, né? Dessa maneira seria a causa das primeiras coisas. Então Deus, ele é antes de tudo, né? Ele é o ser perfeito. O pensamento de Anselmo, que é considerado o pai da escolástica, que é uma palavra que você com certeza, se não ouviu nas aulas de filosofia, você vai ouvi-la, então ele é que é considerado o pai da escolástica, foi um dos primeiros a trazer uma lógica racional para a fé, de trazer essa razão para a fé, não é? E daí nós vamos ter o Agostinho de Hipona, né, conhecido universalmente como Santo Agostinho, né? E eles foram determinantes para a teologia medieval. Então veja que nós vamos ter essa representação aqui do Santo Agostinho, já do século XVII, e ele que traz, né, essa representação. E aqui, pessoal, nós temos uma fonte imagética muito interessante para a gente analisar, né? Essa ideia do sol aqui, dessa luz irradiando, não é? Que traz a verdade, e essa verdade aqui, ela é trazida para o coração, né? Vejam que não é uma verdade aqui na razão, na mente, ela é trazida para o coração. Nós temos aqui o que muito provavelmente é uma Bíblia, um livro, né, que traz esses aspectos da racionalidade para a obra. E veja que aqui, né, a mente do Agostinho, ele é também iluminada, trazendo essa ideia de que ele é um ser pensante para as pessoas, não é mesmo? E olha só o que a teologia agostiniana, desse que a gente acabou de ver, do Santo Agostinho, traz. Ela considera as vertentes do pensamento em duas partes. Ele vai trazer que a razão é a parte inferior, enquanto a fé é a parte superior do pensamento. A primeira seria o conhecimento da realidade, adquirida por meio da ciência. Então vejam, pessoal, que trabalham com a questão da racionalidade. No pensamento do Santo Agostinho, essa racionalidade está em um plano inferior. Quem está no plano superior é a fé. A fé está em primeiro lugar. A segunda seria o conhecimento como meio de se aproximar do Criador, que seria o conhecimento através da fé. Vejam que, mesmo que ele defenda, né, que você tenha um conhecimento racional e um conhecimento da fé, e que esse conhecimento racional ele é inferior comparado à fé, mas ele já traz essa questão da racionalidade, assim como o Anselmo também trazia, o Anselmo de Cantuária, que vai existir aí essa vertente da razão e essa vertente da fé, trazendo essas características do pensamento medieval. E aí a gente tem Tomás de Aquino, né? São Tomás de Aquino com a sua filosofia tomista. E olha o que ele vai trazer para a gente, né? Ele vai trazer a igualdade entre a fé e a razão. Veja que a gente começa com o pensamento, né, de Anselmo de Cantuária, dizendo que Deus é o ser principal e ele é o ser perfeito. Então ele é esse ser criador. Daí a gente tem um pensamento que vai dizer o quê? Olha, você tem a fé que é superior e você tem a razão que é inferior.
E aí a gente vem com São Tomás de Aquino, que vai entender a razão e a fé como algo que está ali equivalente, que não há uma divisão entre superior e inferior, não é? Ele entendia, portanto, a razão como inferior à fé. Para o tomismo, a razão se associa aos sentidos, traria o conhecimento racional, enquanto a revelação, alimentada pela fé, ajudaria na compreensão do desconhecido, né, das coisas religiosas. Então a gente já vai evoluindo esse pensamento racional para que a gente forme as bases do Renascimento, por exemplo, não é? O tomismo foi uma das linhas de pensamento que inspiraram as primeiras ideias racionalistas, a ideia de você usar a razão para explicar fenômenos naturais, para explicar fenômenos sociais, para explicar outros fenômenos não pautados somente na fé. E vejam, pessoal, eles não competem, não é? Se você adotar o pensamento religioso, você está abandonando o pensamento racional. Não é essa a ideia. É você entender que o pensamento racional vai explicar muitas coisas do mundo natural, muitos aspectos, né, sociais, muitos aspectos filosóficos, enquanto a fé vai cuidar do metafísico, aquilo que está além da física. E aqui a gente tem essa representação do Tomás de Aquino, né, fazendo a sua leitura, dedicado à leitura, dedicado ao aprender, não é? E com o renascimento do comércio, das cidades e o enriquecimento da burguesia, vão surgir novos valores, novas práticas sociais. Então, essa burguesia ela está ávida de aprender, né, principalmente aí relacionados aos seus negócios e aumentar a sua lucratividade. Então, quando a gente percebe, estuda o renascimento do comércio das cidades, não é somente a cidade que renasce, mas é a troca cultural que renasce, é a troca de conhecimento que renasce. São as pessoas que estão abandonando a sua vida na zona rural, indo para a sua vida na cidade, para fazendo esse êxodo, que é a marcação do fim da Idade Média, e vai levando consigo o seu conhecimento. Daí ela tem contato com um comerciante do mundo árabe, que traz novas ideias, que traz novas discussões. O humanismo inspirou uma nova visão de mundo, da arte e do conhecimento que fugia de uma visão exclusivamente teocêntrica, e era uma visão antropocêntrica. Antropo significa homem, de colocar o homem como centro. E aí a gente vai ter essa discussão. Os humanistas, por exemplo, eles se opuseram às verdades da igreja medieval. Então, aquilo que a igreja medieval trazia como verdade, eles vão começar a questionar essas verdades. Não eram ateus, mas eles começam a questionar alguns dogmas trazidos pela igreja medieval. Eles não questionavam a existência de Deus, como eu disse, eles não eram ateus, mas buscavam a racionalidade das coisas. Então a Igreja Católica dizia, por exemplo, naquela época, que a Terra era o centro do universo. Eles vão discutir, eles vão falar o quê? Olha, não é a Terra o centro do universo, né? Nós temos alguns estudos que trazem para a gente que o centro do universo é o Sol, o modelo heliocêntrico. É nesse sentido que eles vão contrapor algumas ideias da Igreja. E aqui a gente tem uma atividade para pensar, olha só, preencha a tabela abaixo com a teoria correspondente a cada teólogo, Santo Agostinho e São Tomás de Aquino, e você escreva a teoria de cada um deles e a gente volta com a correção.
Pessoal, vamos corrigir a nossa atividade, né? Então, preencher a tabela abaixo com o pensamento, né, de cada teólogo. Santo Agostinho, o pensamento em duas partes, né? A razão era um pensamento inferior e a fé era um pensamento superior. Já São Tomás de Aquino, a razão, se associadas ao sentido, traria o conhecimento racional, enquanto a revelação, que é alimentada pela fé, ajudaria a compreensão do desconhecido. Então, essas duas vertentes, né? Não deixe de conversar com o seu professor de filosofia, ele com certeza também vai contribuir com essas discussões, não é mesmo? Ideia científica. Então, os primeiros humanistas, essa valorização do homem, traduziram e divulgaram textos da antiguidade clássica, de Grécia e Roma, né? E trouxeram conhecimento de outras línguas, da literatura, da filosofia, da história, da matemática, para as discussões. Desenvolvimento dos sentidos, né, dos estudos da anatomia e da medicina. Então a Igreja Católica não via com bons olhos, por exemplo, a dissecação dos cadáveres. Porém, para o estudo da medicina, da anatomia, para o desenvolvimento das artes, isso era necessário. Então a gente vai ter esse avanço no estudo da anatomia, da medicina, né, a valorização e a busca do conhecimento por meio do método científico. Então eles vão estudar os corpos, não é mesmo? E essa época, pessoal, essa transição da Idade Média para a Idade Moderna, ela é pautada na ciência, na racionalidade, né? E esses humanistas vão buscar na Antiguidade Clássica muito desses conhecimentos. Por isso que um dos movimentos que a gente estuda é o movimento do Renascimento, algo que existiu, deixou de existir e agora, com a modernidade, passa a existir novamente, essa busca pela ciência, essa busca pela razão, que os gregos tanto se debruçaram e a filosofia grega trazendo esses textos que até hoje nós estudamos. Durante a Idade Média há uma valorização da fé, do pensamento metafísico, e agora essas ideias científicas resgatam essa discussão sobre a razão que existia lá na Antiguidade Clássica. Muitas das descobertas feitas pelos humanistas foram condenadas pela Igreja Católica. A Igreja tinha um temor de perder o seu poder a partir dessas discussões, dessas descobertas que aconteciam. Aqui, por exemplo, né, olha só, a luneta, né, o telescópio, essa imagem da Terra redonda. A Igreja Católica defendia, por exemplo, que além de a Terra ser o centro do universo, ela também era plana. E nós vamos ter vários cientistas, né, que vão dizer, olha, a Terra ela não é plana, ela tem uma forma esférica. E ela não é o centro do universo, na verdade ela nem é o centro do sistema solar, que é o Sol. Então nós vamos ter aí uma série de discussões. As pessoas que traziam essas teorias, que eram colocadas ali na discussão, elas eram chamadas de hereges. E você sabe o que é uma pessoa herege, né? E essas pessoas, né, ditas como hereges pela Igreja Católica, elas vão ser perseguidas, julgadas e condenadas pelo Tribunal do Santo Ofício, como, por exemplo, Giordano Bruno, um dos grandes cientistas aí do período. E olha só, a revolução científica tornou o conhecimento mais estruturado. Fazer ciência precisa ter um método. E se eu tenho um método, ele é mais estruturado, mais prático, né? Para que a gente perceba o fazer ciência. Então, ali na imagem, olha só, a gente tem, né, estudando a Terra, o globo, né? Como que eu poderia, por exemplo, fazer as grandes navegações. Então esse pensamento metafísico da Idade Média, ele vai sendo não deixado de lado, mas ele vai perdendo a importância principal para dar lugar ao fazer ciência. Isso é muito importante. E aqui a gente tem uma atividade, olha só, muitas das descobertas realizadas pelos cientistas no início da Idade Moderna foram condenadas pela Igreja Católica, que chegou inclusive a perseguir e condenar alguns deles. E afinal, pessoal, qual era o temor da religiosidade com as novas descobertas? Responde e a gente já faz a correção.
Pessoal, vamos corrigir, não é? Qual era o temor da religiosidade da Igreja Católica com as novas descobertas da racionalidade? Olha só, a Igreja era uma das instituições mais importantes, né, de maior poder no período medieval. E a cientificidade, o fazer ciência, apresentada pelos cientistas, colocava em xeque o poder da Igreja ao questionar as explicações metafísicas para os fenômenos naturais. Por exemplo, a Igreja Católica dizia que a peste negra, uma pandemia, uma doença transmitida pela pulga dos ratos, né, que picava os ratos e picava o humano, ela era uma praga de Deus. A ciência vai dizer, olha, não é uma praga de Deus, isso é uma doença, a gente pode tratar, pode tentar erradicar, precisamos ter hábitos de higiene. Então, nesse sentido, a Igreja Católica tinha um receio de perder o controle que ela tinha sobre as pessoas através da fé. Pessoal, quanta coisa nós aprendemos, não é? A ciência fundamentada no pensamento religioso, nos valores, nos costumes, e também a ciência fundamentada na racionalidade. Então nós vamos ter aí essa dualidade em pensamento. Os teóricos, os cientistas que confrontaram as ideias da Igreja Católica passaram a ser perseguidos pelo Tribunal do Santo Ofício. O movimento renascentista e humanista, ele vai colaborar com a propagação das ideias racionais nessa transição da Idade Média para a Idade Moderna. Galera, aqui estão as nossas referências de aula. Eu agradeço a tua companhia. Fique bem, se cuidem e até a próxima. Tchau, tchau.